Olá, irmãs e irmãos da nossa igreja, sejam todos bem-vindos. Aos irmãos e pessoas de outras denominações, que todos vocês possam ser bem-vindos nesse momento. Há mais um estudo do nosso grupo de mulheres da Primeira Igreja Batista em Araruama. E esse mês, dezembro, encerrando esse ano diferente, atípico, e um ano a qual nós podemos ver e presenciar, de fato, a mão do Senhor sobre nós, né? Nesse mês de Natal, nós temos o nosso foco do estudo voltado para a pessoa de Jesus, né? O simbolismo do Natal, o significado do Natal é exatamente esse: a vida, o nascimento de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, e queremos te convidar que você aí do outro lado venha colocar sua atenção nesse momento para esse estudo, a qual vamos ministrar, e que você possa ser ricamente abençoado, né? Abra seu coração, seja ricamente abençoada nesta hora, que Deus possa cuidar de nós. E nesse mês de dezembro nós vamos contar com a presença do nosso pastor. Seja bem-vindo, pastor Assis. Nós o convidamos para estar conosco, agradecemos que ele aceitou esse convite e vamos ter essa palavra, né? E pedimos a Deus que venha abençoar a vida do nosso pastor. Vamos orar por isso nessa hora? Senhor, nós em primeiro lugar queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito por nós, pela tua bondade e misericórdia derramada sobre nossas vidas, sobre a nossa igreja. Obrigada, Deus, por tudo. E nessa hora colocamos diante do Senhor, em suas mãos, mais um estudo das mulheres, te pedindo que o Senhor use a vida do nosso pastor e que cada palavra que venha sair da boca dele seja da tua vontade. Em nome de Jesus, nos ajude a compreender a tua palavra e nos abençoe, Pai, nesta hora. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ouvir então nesse momento o estudo e está com a palavra o nosso pastor. Olá, prazer muito grande estar aqui, poder atender esse convite honroso, né, das mulheres da igreja, nossa ministra de Educação Religiosa. E sabemos que esse estudo não é só para as mulheres, porque eu tenho participado de todos eles, né, em casa, assisto, tenho a honra. E quero dizer para vocês, Carol e vocês, a equipe também, que eu me senti muito orgulhoso de vocês, hein? Ver aí pessoas pela primeira vez dirigindo ao público e gravando, filmando. Eu me senti mesmo orgulhoso. Parabéns. E essa pandemia foi um tempo de dificuldade, de problemas, de crise, mas também foi um tempo de revelações, de mover de Deus, tá? E por isso nós estamos chegando ao término de mais um ano. E aqui eu quero agradecer pelo convite. O assunto que me foi dado para falar nessa apresentação para as mulheres é sobre Jesus, um homem de família. Achei interessante o tema, né? Porque normalmente quando nós queremos apresentar alguém e falar que essa pessoa é de boa índole, e às vezes não é uma pessoa conhecida, então é uma pessoa de família, né? Esse rapaz é um rapaz de família. Eu tenho certeza que quando seus pais, né, quando você vai pedir para namorar alguém, eles perguntam: o rapaz é de família? Não pergunta? Pergunta, com certeza. Eu perguntava às minhas filhas, agora não mais, né? Mas precisa ser uma pessoa de família. E Jesus nos deu esse exemplo extraordinário. Esse tema foi escolhido pelo pastor José Paulo Moura Antunes. Ele escreveu um artigo sobre esse assunto e Carol trouxe para nós essa sugestão de tema: Jesus, um homem de família, né? É interessante estudar sobre Jesus, sobre esse aspecto, que Deus, na sua imensa soberania, ele poderia fazer com que Jesus viesse ao mundo e começasse o seu ministério já adulto. Ele é Deus, ele pode todas as coisas, mas aprove ao Senhor fazer isso através de uma família, né? Então Deus, se revelando ao mundo, o fez através de família.
Então é por isso que Jesus está sempre ligado a uma família. Todo o ministério de Jesus, todo o ir e vir de Jesus, quando nós estudamos nos evangelhos, ele está sempre se relacionando com uma família, sempre conversando com alguém sobre família, valorizando a família, valorizando assuntos pertinentes à família. Por exemplo, quando ele fala sobre a importância da família, ele condena o divórcio, ele condena o adultério, ele fala sobre, ele valoriza o homem solteiro, ele valoriza as viúvas, ele valoriza as crianças, ele valoriza as mulheres. Então ele tem um assunto para cada pessoa nesse contexto de família. E também, Carol, é interessante notar que a primeira vez que a Bíblia fala sobre a promessa de Jesus vir ao mundo, Deus estava conversando com uma família. Foi lá quando Adão e Eva, depois do pecado e, por certo, depois do arrependimento, então Deus chega para Adão e Eva e diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, um descendente de Adão e Eva. Então ele está falando sobre família, ele está usando a família como um protótipo, como um vaso de bênçãos que ele estaria usando para se revelar ao mundo. Depois, quando Deus aconteceu o dilúvio, né? E Deus decidiu castigar e punir toda a humanidade por causa do pecado, e nós vemos mais uma vez Deus usando a família. Ele chama Noé, chama a sua esposa, chama os seus 3 filhos, as suas 3 noras, e dá aquelas orientações. Nós não precisamos falar porque você já conhece a história. Então, quando Deus estava criando todas as coisas, ele o fez através das famílias. E agora, quando ele vai preservar a raça humana, ele decide usar mais uma família. Isso é muito bonito. Então, foi através da família de Noé que ele preservou a raça humana. Um pouco mais além, Deus decide se revelar ao mundo através da sequência, a revelação através do Filho. Então ele chama mais uma família. Ele chama Abraão e Sara, que não tinham, né, não tinham filhos. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 12, essa chamada. E no versículo 3, então, Deus promete a Abraão abençoar todas as famílias da terra através da família de Abraão, que nem existia ainda, porque eles não tinham filhos, né? Era só um casal. Então, mas ali estava a família presente. Então Deus promete aquela família, a família de Abraão, e diz o seguinte: todas as pessoas que abençoar vocês serão abençoadas. Todas as pessoas que amaldiçoar a sua família, Abraão, será amaldiçoada também. Então nós vemos aí que Deus tem todo um relacionamento com a família, e é por isso que Jesus está sempre falando sobre família, sempre falando sobre família. Então, no projeto da criação, Deus usou a família. No projeto da preservação, ele usou a família, e quando ele começa a se revelar ao mundo através dos patriarcas, ele usa a família. E de lá para cá só vem usando famílias, né? E mais adiante, chega o tempo do Messias vir ao mundo, o Filho de Deus vir ao mundo, aquela semente lá de Adão e Eva, né, vir ao mundo. E o que fez Deus? Mais uma vez, escolhe uma família. Pega lá 2 noivos, né, Maria, noiva de José, e faz promessa àquele casal, e vocês conhecem a história. Estamos no Natal e é tempo de estudar sobre esse assunto. No próximo culto, véspera de Natal, nós estaremos falando também sobre esse assunto. Então nós vemos Deus mais uma vez usando uma família. E essa família não ficou só circunscrita em Maria, José e Jesus, né? A Bíblia diz que eles tiveram outros filhos, e menciona pelo menos 4 homens e mulheres, né? Tiago, José, Simão, Judas, são mencionados como irmãos mais novos de Jesus, e as mulheres não têm os seus nomes mencionados. Então nós vemos aqui que o assunto de Deus é a família. Jesus nasceu no contexto de uma família, e ele decidiu obedecer à sua família. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 2, que Jesus, como menino, ele era exemplar. Ele crescia em graça diante de Deus e dos homens,
né? Então ele era sábio. Então os pais terrenos de Jesus educaram Jesus e ele se submeteu ao pai terreno e à mãe terreno também, através da obediência. Por isso ele foi elogiado, era elogiado pelas pessoas pelo modo como ele se relacionava com a sua família. É muito bonita essa história, e Jesus, então, eu creio que o argumento do pastor que preparou esse artigo está baseado exatamente nesse aspecto. Jesus, um homem de família, tá? Então, depois que Jesus veio ao mundo e nasceu no contexto de uma família, se submeteu à família, obedeceu os pais terrenos, depois, quando ele começa o seu ministério, os milagres operados por Jesus, quase todos eles estavam relacionados a uma família. Quando Jesus, por exemplo, foi à casa de Pedro, e lá, no contexto da família de Pedro, curou a sogra de Pedro. Então, ele atuando numa família, né? Quando Jairo procura Jesus e diz que a filha está morrendo, então, e Jesus podia dar uma ordem ali, no meio da rua onde ele estava, pode ir para casa, sua filha está curada. Mas não, Jesus foi à casa daquele homem, entrou na sua residência, foi no quarto onde a filha estava deitada, estava morta, e ali então ele restaurou a vida daquela menina, ele ressuscitou a menina e devolveu a filha à família. Olha só que coisa interessante, né? Aquela mulher que vai a Jesus e clama por misericórdia, a filha está, ele vai e opera também um milagre extraordinário na vida daquela mulher. Certo homem procurou Jesus dizendo que na sua casa estava deitado no leito um empregado que estava muito enfermo. Jesus, né? Então também vai lá. Veja bem, no caso de Zaqueu querendo ter um encontro com Jesus, e ele sobe numa figueira e fica ali no sicômoro e esperando Jesus passar, e Jesus então dá uma ordem a Zaqueu, né? Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E foi à casa de Zaqueu. Poderia tudo ter acontecido ali, ser resolvido ali, Jesus podia salvar Zaqueu ali, mas não, Jesus não perderia essa oportunidade. Se hospedou na residência de Zaqueu, foi hospedado na casa, a família de Zaqueu, por certo, abençoou não só Zaqueu, mas todos os seus familiares. E esse é um exemplo lindo, maravilhoso. Então, nesse instante, eu gostaria de convidar você a refletir sobre qual é o espaço que você tem dado a Jesus na sua família, né? O seu lar é um lugar onde Jesus é bem recebido, ou apenas é um visitante ali? Ele é um visitante ou ele é um hóspede? Ele mora na sua casa? Eu gostaria que você pensasse nisso. E gostaria de deixar para você essa palavra que Jesus deu a Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa. Se Jesus ainda não mora na sua casa, né? Ou se Jesus mora apenas no coração de uma pessoa da sua casa, de duas pessoas, mas há outras pessoas na sua casa que ainda não ofereceram seus corações para Jesus, eu gostaria que você aproveitasse essa data tão bonita, esse final de ano, e refletisse sobre isso. Já que Jesus é um homem de família, é um Deus de família, eu quero que ele seja o Deus da minha família. Eu quero que a minha família seja completa, andando nos caminhos do Senhor. Então você deve fazer esse pedido, mas também deve orar. Pedir a Deus, tenha misericórdia, orar com insistência, sempre, constantemente, pelo seu esposo, por sua esposa, pelos seus filhos, né? Pelos seus irmãos, pelo seu avô, por sua avó, porque Deus quer salvar a sua família inteira. Faça isso. Mas também dê testemunho, dê o seu testemunho, bom testemunho, né? E fale de Jesus, fale da palavra de Deus, e todas as oportunidades que você tiver na sua casa, fale a respeito de Jesus, porque eu tenho certeza que ele pode fazer uma obra maravilhosa. E para fazer essa obra maravilhosa, ele quer que você também seja uma mãe de família, um pai de família, um filho dedicado à sua família. Ele quer fazer isso. Então eu quero deixar para você esse apelo, né? Hoje me convém pousar em sua casa. Eu estou aqui imaginando, né? Imaginando que hoje poderia a sua família começar uma nova etapa da sua história, da sua existência. Já que você passou por todos esses meses, essa pandemia, e a sua família continua completa, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Não apenas sobreviver, mas também deixar Deus tomar conta totalmente da sua casa. Não se esqueça,
Deus está interessado na sua família. Por isso que Jesus, o nosso Senhor, ele se apresentou a nós e com toda a sua vida, com todos os seus exemplos, ele se apresentou a nós como um homem de família. Que Deus abençoe a sua família, tenha um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e vamos aproveitar essa oportunidade para refletir qual o lugar que tenho dado a Deus, a Jesus Cristo, na minha família. Amém? Que Deus abençoe a sua família. Amém. Que palavra inspiradora. Eu creio que era o que o Senhor desejava para nós nesse estudo, sabe? Entender que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, ele é Deus, mas ele também é um ser pessoal a qual pode habitar dentro da nossa casa e da nossa família. É assim que nós cremos nessa hora. Então nós queremos, pastor, agradecer mais uma vez, dizer que para nós é uma honra receber o Senhor aqui e que Deus abençoe a sua família. Amém. Né? O Senhor, a sua família, os seus netos, filhas, genros, a sua esposa e todos os demais parentes, tá? Nós vamos encerrar esse estudo de hoje com um louvor que expressa uma forma de agradecimento ao Senhor, né? Nós convidamos hoje a Débora e ela vai estar entoando ao Senhor esse louvor chamado Te Agradeço. Por quê? Porque nós reconhecemos que tudo que temos, somos e que temos em nossas mãos provém desse Senhor maravilhoso a qual servimos. Então nós agradecemos a Ele por tudo o que nós temos, somos e por tudo aquilo que já vivenciamos e ainda iremos viver, segundo a sua graça e misericórdia. Um Feliz Natal, que Deus abençoe a sua família. Te agradeço.